vamos lembrar de outras vacinas que a gente, desde que nasce, toma vacina? Se a gente está vendo que a situação está menos pior do que antes para os vacinados, cara, não tem situação melhor que essa. E outra, de você fazer a testagem das pessoas. A gente estava nos Estados Unidos, quando a gente chegou na ilha de Manhattan, em Nova York, a gente tinha lá, porque a gente estava lá, a cada 5 pessoas que tinham em Manhattan, uma estava contaminada. Só o que eles fizeram, a gente até mostrou com o Datena, eles fizeram na rua que a gente, numa das ruas, né, na rua que a gente estava, o hotel era uma quadra da Times Square, 4 postos de testagem. Quem podia fazer o teste de graça? Qualquer pessoa. Até vocês, turistas? A gente fez. Olha. A gente fez 5 testes desses de graça. Então, primeiro, quando a gente chegou, a gente viu, a gente falou, que legal, vamos fazer. Fizemos. A gente nem sabia se a gente podia. Você tinha que apresentar só uma foto do seu passaporte e simples. Passaporte comum, não de vacina, o passaporte comum. Aí você pegava, fazia o teste, em 15 minutos, você preenchia um questionário, em 15 minutos eles te entregavam o teste, mostravam para você ali, te explicavam, e depois te mandavam por e-mail o resultado do PCR. Chegava no máximo em 15, 18 horas o teste de PCR, o resultado. Você podia fazer quantas vezes você quisesse e de graça para qualquer pessoa. Só naquele lugar a gente tinha 4, a gente até gravou para o Datena mostrar. A gente tinha 4 postos ali. Pela cidade eram milhões de postos e você não tinha um limite para você fazer o teste. Por que que o governo ali comprou esses testes? Porque, vamos pensar, não é mais inteligente? Se você sabe quantas pessoas estão contaminadas, você faz o quê? Isola essas pessoas contaminadas e aí depois você fala para as outras pessoas, incentiva a também se testarem, porque a gente pode estar assintomática. Eu não sentia nada, Rodrigo nada, mas a gente tem que fazer do mesmo jeito. Eu posso estar assintomática, mas posso estar contaminando muita gente. Todos os locais que a gente passava, gente, tinha ali também os mesmos postos para qualquer pessoa fazer. Aí a gente encontrou com o Jaime, o nosso amigo lá, que tem a Grande Maçã, que vai estar com a gente sexta-feira para a gente mostrar uns lugares bem legais. Jaime Ribeiro. É, ele mesmo, um queridíssimo, virou um grande amigo nosso. E ele falou, Kátia, você já tomou a 3ª dose? Eu falei, não, a minha 3ª dose eu posso tomar até final de janeiro, começo de fevereiro. Ele falou, você sabe que você pode tomar aqui? Eu falei, imagina, acho que não pode. Como que eu vou em outro país vou tomar? Não posso. Ele falou, não, pode, eles vacinam qualquer pessoa. Vou te levar lá, você quer? Eu falei, eu quero. Ele falou, se você estiver no prazo, quando que é? Eu falei, final de janeiro, começo de fevereiro. Ele falou, a gente estava lá pro dia 20. Ele falou, então, 19, 18 era. Então vamos ver. Chegamos lá e são vários lugares. Era um prédio gigante. E desde a entrada do prédio, tinha uma mocinha e falou, o que vocês querem? A gente falou, tomar a vacina. Qual é? Que dose era? Eu falei, é a 3ª dose, é o reforço. É o 2º andar. No elevador, é muito louco. Ele já tem a fotinho para você não colocar a mão e mesmo com álcool gel em tudo. A gente entrou no elevador, descemos no 2º andar. Quando abriu a porta do elevador, o 1º andar era para exames também, que eles também faziam nesse local. De graça, hein? Só lembrando, isso tudo de graça. Quando a gente abriu o elevador, a gente deu um passinho, tinha assim, uma faixa escrito Pfizer e uma faixa no chão escrito Hansen. E as faixinhas iam andando. Eu entrei na Pfizer, que eu tomei Pfizer. No chão, você escolhia Janssen ou Pfizer. Qual fila você queria? Fila não existia, não tinha ninguém. Aí, não tinha uma alma na minha frente, gente. Ninguém, vou te falar. Dia 17, 18, sei lá, ainda estava em tempo, estava na hora de eu tomar a vacina, mas a gente saiu de lá dia 19, então estava em tempo. Bom, cheguei lá no final da fila, quer dizer, no começo da fila, que não tinha ninguém, tinha um rapazinho, entreguei, ele pediu a minha carteira de vacinação, eu abri ali, mostrei para ele, ele falou, olha, você não vai poder tomar a vacina, porque não está em tempo. Eu falei, não tá, eu posso tomar a partir, era dia 12 de janeiro, porque eu vacinei dia 12 de setembro. Ele falou, mas aqui nos Estados Unidos, a gente vacina você poderia só a partir de 12 de fevereiro. Tem outro prazo, né? Esse reforço é outro prazo, é só depois de um mês. Eu falei, mas eu podia tomar qual? Ele falou, qual você quiser. Ainda podia escolher a vacina. Você pode escolher se você queria a Pfizer ou a Hansen, porque tem gente, embora a gente saiba que você pode tomar qualquer vacina, e todas são eficientes, tem gente que acha que tomando uma diferente, eu tomei a Pfizer antes, tem uma força maior. Não tem, mas eles nem questionam isso. Se você está indo lá e você quer tomar outra e eles sabem que é tudo igual mesmo, você que escolhe. Ele falou, se a senhora estiver por aqui, pode vir e a senhora toma a partir do dia 12 de fevereiro. Olha que maravilha. E aí, veja só,
E aí a senhora recebe, olha isso. Aí a senhora recebe, veja só, ele não sabe quem sou eu, nem me conhece, nem absolutamente nada, e todo mundo de máscara, mesmo que fosse a Beyoncé chegando lá, ninguém ia reconhecer. Ele falou, e aí, se a senhora estiver aqui pelos Estados Unidos, a senhora pode vir se vacinar aqui e a senhora recebe $100. Eu falei, recebe $100? Pra ir Ele falou, vacinar? por se vacinar. Eu falei, como? Aí eu fui perguntar pro Jaime, por que isso? Ele disse que nos Estados Unidos, qual era o maior medo deles no início da pandemia? Das pessoas que não acreditavam na vacina e achavam que a vacina, além de não ajudar, poderia fazer mal. Então, como que o governo achou que poderia ser um incentivo às pessoas se vacinarem? Principalmente as pessoas com uma cultura inferior, que não tem muita informação, e moradores de rua. Porque lá existe uma quantidade, visualmente a gente olhando, muito menor de moradores de rua do que a gente vê aqui. Você não vê na rua as pessoas com barraquinha nem nada, até mesmo pelo frio, mas porque eles têm vários lugares de acolhimento a quem não tem casa. E algumas pessoas lá preferem ir para esses locais. Mas alguns moram no metrô, moram na rua, não pode fazer barraquinha. Por isso que alguns a gente vê até em filmes, tem aqueles carrinhos do supermercado com as suas coisas ali, e eles ficam sentadinhos numa cadeira. Depois eles desmontam a cadeira, porque a polícia não deixa ninguém ficar parado na rua, porque tem onde você ser atendido. Aí, o que o governo lá pensou? Se a gente estimular essas pessoas moradoras de rua a se vacinarem, eles vão conseguir os $100, que já ajuda eles, porque não tem turismo. Então, eles vivem de doações, né? Então, eles vão ser incentivados a isso, a se vacinarem, e a gente consegue aumentar a barreira do crescimento do Covid. Então, veja até onde, gente, eu não tô comparando, não, tá? Antes que tanta gente pensa tanta coisa, tô falando só de algo que funciona. Tem muita coisa lá que não funciona, tem como todo país. Mas a gente tem que falar o que funciona pra gente aprender. E a gente estava, eu e o Juan, andando no metrô um dia, e tinha um morador de rua na frente. Que é uma história bem legal. Vamos rapidinho pro intervalo, eu conto a história dele. Vamos. Tão culto, tão interessante o papo que o Rodrigo teve com ele. Eu não sei inglês, então ele conversou e passou pra mim, eu vou te passar. 2 Ô, gente, eu comentei agora há pouco que a gente fez um vídeo, a gente mandou pro Datena, mostrando na rua que a gente estava do hotel na 44, os postos ali de testagem do Covid, né? Só lembrando, eu acabei não falando, quando a gente chegou na ilha de Manhattan, a cada 5 pessoas, porque Manhattan é uma ilha, né? Imensa, mas é uma ilha. Quando a gente chegou ali, eram 5 pessoas, um contaminado a cada 5 pessoas. Quando a gente saiu no dia 19, era um contaminado para 15 pessoas. Olha, já tinha. Então isso prova o quanto que a testagem, você testar se a população tá ou não tá, Fundamental. com Covid é fundamental, porque aí você isola as pessoas que estão contaminadas para que elas não multipliquem o vírus para outras pessoas. Né? Quer dizer, a gente, depois de 2 anos, eu acho que a gente tem que... você não precisa concordar com muita coisa, mas sabe, tem coisa que é tão óbvia e a ciência está aí e todo mundo está vendo na prática. E quando a gente faz parte de uma estatística que não tem volta, é muito triste. Então, eu acho que tem horas que é melhor a gente fazer e depois a gente vai questionar, né? Quando a gente está livre da gente morrer ou de matar alguém, né? Vou mostrar o vídeo para vocês que eu mandei pro Datena, da gente justamente ali naquela parte da Times Square, com a 44, mostrando as barraquinhas de testagem. Quer ver? Olha lá. Não. E aí, Datena? Tá frio, hein? Tá frio hoje, tá menos 6 graus. Não, menos 8. Menos 8? Menos 8. O frio tá grande, mas a saudade também, viu? Olha que legal isso aqui, ó. A gente tá aqui na Times Square, perto. Mas o que você vai gostar de ver, que eu acho muito legal, é, ó. Todas as esquinas da Times Square tem isso aqui, ó. Teste de Covid gratuito do governo. Então, pra você andar aqui... Ó, o pessoal vai pegar voo, vem aqui, ó, faz o teste. Legal. Tá vendo? Aí é gratuito os testes. E tem aqui, se você for daqui a pouco, ó, do outro lado da rua vai ter outro. Então 4 aí. Quer ver? Olha lá, e é muito legal. Então tá muito organizado isso, ó. Olha lá, ali, no fundo tem outro, tá vendo? Tem outro, ó. Tem 2 ali. E do outro lado tem outro. Toda esquina tem teste de Covid gratuito pra vocês. E tem pago pra quem quer, Ali mas tem outro. americano e turista, né? Exatamente, é free. Você só mostra seu passaporte, né? E pronto. E pronto. É isso. Bom, né? Saudade, meu amigo. Saudade, beijo. Então, gente, quer dizer, não adianta hoje a gente fez
no sábado o teste de Covid nos Estados Unidos, para a gente poder embarcar, quando a gente fez o PCR, tem que ser com até 72 horas de antecedência do embarque. Hoje a gente chegou na Band, eu cheguei na Band, eu já fui fazer o teste de Covid. Ah, mas você fez faz 2 dias. Mas a gente não sabe. Rafa fez o teste hoje, não fez? Teste Você falou. hoje, fiz o teste da semana, o segundo teste da semana. Alex Foi o fez segundo teste. hoje, Neco Nós fez hoje. fizemos todos. Então, gente, a certeza que a gente tem é o teste quando dá negativo. Eu posso ter pego Covid, posso não sentir nada, Tá sintomático, mas né? posso contaminar outras tantas pessoas e alguma delas pode, infelizmente, vir a falecer por minha culpa. Eu vejo assim. Se você não vê, eu respeito sua opinião. Porque se eu não fiz o teste, e hoje está muito difícil fazer o teste no Brasil, Pô, os hospitais também muitas vezes não estão aceitando, não tem teste para todo mundo. Sim. Por isso que é importante a gente começar a aprender a exigir de todos os nossos governantes, de todas as esferas, prefeitura, governo, e aí a gente vai subindo até a presidência, mas em todas as esferas. Aquilo que a gente necessita é um direito de um cidadão. Ainda mais no meio de uma pandemia. Quando se fala que não se tem testes, e eu ouvi de uma enfermeira esses dias até, a enfermeira dizendo que só tem teste para mais 15 dias. Depois não tem teste, não sabe quando vai chegar. Cara, é surreal. Lá você compra também, faz o teste na rua, mas você compra por $15 os testes nas farmácias. E cada um pode fazer em o casa. autoteste, né? Barão falou pra gente, os filhos dele recebem o teste, o kit de teste de Covid nas escolas, para fazer em casa. Então, gente, não estou dizendo que os Estados Unidos é o maior e o melhor país do mundo, não estou dizendo isso. Estou dizendo que isso funciona. Então, vamos aprender a fazer assim. Nosso país funciona com tanta coisa, nosso país é tão abençoado. Eu vi até uma palestra essa semana do Evaristo Miranda. Incrível, por sinal, falando o quanto que a nossa agronomia tem crescido tanto, o quanto que a gente vê muita tecnologia em tudo isso, muitos estudos. Então, é muito bom o nosso país, mas tem muita coisa que a gente pode, como povo, exigir para que melhore. Vou te falar uma coisa, eu já fui várias vezes para os Estados Unidos, eu gosto muito daquele país, porque funcionam as coisas. Só que a gente tem no Brasil coisas que nos Estados Unidos a gente nunca teria. Só que a gente não tem coisas que são primordiais, que trazem para a gente uma tranquilidade, uma segurança de saúde, como a gente está vendo nesse caso da pandemia, de estudo. A gente foi para várias universidades, a gente passeou ali. Gente, coisas absurdas, faculdades gigantes, universidades que na verdade são uma cidade, estimulando as pessoas a crescerem. Então, que a gente pense nisso, o que cada um acha que é importante, não para si, mas para o nosso povo brasileiro, porque esse ano é ano de eleição. E todo mundo promete muita coisa, mas poucos fazem aquilo, pelo menos 10% do que prometem. Então, pandemia, o mínimo que a gente podia era ter o direito de fazer um teste, se eu achasse que eu deveria, e a gente não tem nem isso. Nem isso. Então, falta organização, falta coisas que são muito simples para a gente resolver para os nossos governantes, que só vão fazer se a gente se manifestar, se a gente cobrar. Não estou dizendo para ir para a rua quebra-quebra, eu sou contra quebra-quebra. Eu acho que o poder maior que a gente tem na mão é do voto. E de existir, acima de tudo, uma consciência não individual, mas coletiva, que é o que a gente vê ali. Falou tudo. Ali subiu o preço da carne e ninguém compra carne. Não. Aqui tá subindo o preço do teste, quando a gente Então, mais você precisa. viu? É um absurdo. Então, ó, a gente tem até o vídeo da gente entrando na hora que eu falei que eu ia tentar me vacinar, porque já tinha passado minha data, era 12 de janeiro, eu não sabia que não podia, porque pelo Brasil podia, e não tinha nenhum letreiro, nem nada dizendo que não podia filmar. E a gente entrou filmando, e ela mandou a gente parar, mas dá pra ver a fila que eu falei que tinha ali Hansen e tinha Janssen e a Pfizer. Pfizer. Vamos ver? Ó, dentro do elevador, ó. Olha lá. Ali, tá ali, vacinação. E ontem venceu. Eu já tô no dia de tomar a minha... Já era depois do dia 12. Terceira dose. Terceira dose. É, no Brasil, né? A gente tá com Todo o Jaime encapotado. Olha Ó o o Jaime Jaime, lá. querido. Ó o chão, A Kátia ó. vai vacinar. Ó lá, quer ver no chão? Já marcado a vacina que você vai. O Jaime vai junto. É, eu falei, tem que ser alguém Olha só, comigo. ele tá no elevador. Eu falei, volta só aquele frame. Eu falei, alguém precisa comigo, porque eu não sei falar, né? Ó, dá pra ver, olha, ó. Tá vendo a bolinha roxa? É Pfizer. Aham. E a outra azul era da Hansen. Tá, Janssen lá. Azul É Janssen aqui. ou É Janssen, Hansen? Janssen. Ah, Janssen. Era da Janssen. E aí você já seguia ali qual que você Você vê queria. quantas pessoas na fila? Ninguém. Ninguém. Tinham Maravilhoso. horas ali para você fazer o teste que você pegava uma fila. Tinha horas, depois das 6 da tarde, não tinha ninguém na fila. Tranquilaço. A gente chegou a fazer às 8 da noite, não tinha ninguém. Então, só para você entender, você podia escolher qual vacina você queria tomar.
Então tinha das duas, tinha a Pfizer e tinha a Janssen. Você escolhia. Ou você ia pelaquela que você tomou, enfim. É isso que eu falo, gente. Isso é organização. Sim. E aí isso é muito bom. Isso é o mínimo que a gente precisa. Sabe por quê? Quando a gente aceita migalha, a gente só recebe migalha. Só. Né? Vamos falar real? Então, a gente tem que começar a ver que o nosso país tem um PIB muito maior, eu não sou economista, mas muito maior no Brasil do que os Estados Unidos acaba tendo ali com a mesma frequência. Aqui a gente tem uma terra maravilhosa que tudo que planta dá. Então a gente tem que valorizar o agronegócio, a gente tem que valorizar os agricultores, a gente tem que valorizar o povo, a mão de obra. E a gente tem que cobrar dos nossos governantes isso tudo, porque se a gente não cobra, não adianta. Não adianta se juntar para ficar lá levantando bandeira defendendo A, B ou C, porque quem te garante que a B ou C vai fazer? Ok, você vota em quem você acredita e a gente tem que fazer isso, mas depois cobre do seu governante. Sim. Anota, grava, pega imprime da internet o que o cara disse que ia fazer e depois cobra dele. Se a gente não faz isso, não pense que eles vão pensar na gente, não, desculpa. Cada um é que nem filho. Se você não dá limite para o seu filho, ele faz da vida dele o que ele quiser. Verdade. E sabe que o doutor Isamitiba falava isso? Quem ama, educa. E isso é uma verdade. Educar é você dar limites, mas ao mesmo tempo é você demonstrar para o outro que você sabe quais são os seus direitos. Então vamos educar os nossos governantes que estão muito sem educação, estão igual o filho que quando não quer um brinquedo, pirracento, mal criado, se joga no chão e se debate e faz igualzinho. birrinha. Então vamos educar os nossos governantes. Não aceita migalha, não. A gente merece mais. A gente merece muito mais e a gente recebe dinheiro para isso. Todo mundo paga muito imposto nessa terra. O PIB do Brasil, o dinheiro que entra nos caixas do governo, de uma forma geral, é gigante e pouco é retornado para a gente. Não é favor Então, nenhum pensa cuidarem nisso. da gente, Bem né? pouco, né? É, Pouco, você foi... eu tô dizendo, eu tô querendo Você ser tá sendo fofo. fofo. Só Eu ali, tô né? começando o ano mais leve. Mais tranquila, mais relaxa, né? É importante.